Glória a Deus, é somente pela graça do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia na carta de Judas, nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Judas, a partir do versículo de número 17. Então, a carta de Judas é que está antes de Apocalipse. Se você tiver com dificuldade, vá no último livro da Bíblia. Antecedendo Apocalipse é a carta de Judas. Amém? Carta de Judas, versículo de número 17. Acompanhe comigo a leitura, os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo. Diz assim a palavra do eterno Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado o dom da vida. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos na sua casa, ouvirmos a sua palavra, podendo compartilhar, ó Deus, e sermos ministrados pela tua palavra que não volta vazia. E através dela o Senhor nos corrige, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece. E nessa manhã, ó Deus, a minha oração é para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor nos chacoalhe, ó Deus, para que possamos viver na sua santíssima santidade. E que possamos ter um relacionamento puro, verdadeiro, íntimo, intenso com o Senhor, ó Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estamos nesse tempo à procura de uma vacina que nos dê uma imunidade contra um vírus chamado Covid-19. A solução parece ser essa, humanamente falando. Há uma corrida na indústria farmacêutica para a produção dessa vacina. Todos nós queremos estar imunizados. Todos nós queremos nos ver livres desse vírus. Assim acontece também quando nós tomamos, por um acaso, sem querer, um veneno ou algo desse tipo. Ficamos desesperados e queremos um antídoto daquilo. Queremos ser curados. Observe que essa carta que Judas escreveu, ela é um antídoto que neutraliza um veneno. Que esse veneno estava contaminando a igreja. Esse Judas, o autor dessa carta, não é Judas Iscariotes. Ele se apresenta como o irmão de Tiago, que era líder da igreja e meio-irmão de Jesus. Judas não é citado entre os apóstolos, mas essa carta, que provavelmente foi escrita entre os anos 66 e 80 depois de Cristo, ela nos revela que ele tem uma preocupação, ela nos revela que a igreja está sob ataque. Interessante que esse ataque
Não era um ataque apenas de tirarem os crentes de suas casas, roubarem as posses dos crentes. Não era um ataque apenas do Império Romano. Não era um ataque das autoridades da época. Era um ataque que vinha de dentro da igreja. Era um ataque que vinha para destruir, desanimar, desencorajar e tirar o cristão da fé. Eram as heresias que estavam rondando a igreja. Não podemos saber para quem Judas está escrevendo. Não tem como nós distinguirmos aqui quem são os seus destinatários. Mas observe o verso de número 1 desta carta. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele diz para quem ele está escrevendo. Ele diz que ele está escrevendo para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram amados em Deus Pai e para aqueles que estão guardados em Jesus Cristo. Ele faz menção de destacar aqui que esta carta é para aqueles que receberam a vocação eficaz, aqueles que foram transportados das trevas para a maravilhosa luz, aqueles que vivem no reino de Deus. Esses são os chamados. E ele diz que eles são amados por Deus ao ponto do Pai ter enviado o seu único filho para morrer em favor deles. São chamados, são amados, e o texto diz que são guardados. Guardados, o próprio Senhor Jesus disse que aqueles a quem o Pai lhe deu, aqueles que estão em suas mãos, Ele não vai perder, eles estão guardados pelo Senhor. Então essa carta é para os crentes, provavelmente da Ásia Menor, mas não podemos dizer que foi somente para eles, ou foi para determinada igreja, mas era para os cristãos que estavam ali. E assim essa carta fala comigo e fala com você nessa manhã. E lá no verso de número 2 ele diz que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, Judas, ele está escrevendo e deixando claro que essa carta é para a igreja, que essa carta é para os crentes, é para aqueles que foram transformados, para aqueles que foram impactados pelo poder do Evangelho. Para eles que Judas está escrevendo. Agora, o versículo de número 3. Observe que Judas vai, sempre quando se referir a esses irmãos, usar a palavra amados. E ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da vossa comum salvação. Então observe que Judas tem um propósito num primeiro momento. Ele quer escrever sobre a comum salvação. É para isso que ele está preparado para escrever. Ele quer se direcionar a esses que foram chamados, amados, guardados, para falar sobre a comum salvação. Mas me parece que algo vai acontecer aí no meio. Continue comigo no versículo de número 3. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele tinha uma ideia, eu vou escrever sobre a comum salvação. Mas no meio do caminho, o Espírito Santo muda o tema dessa carta. Essa carta já não vai falar da comum salvação, mas ela é uma carta apologética. Judas vai bater duro nos falsos profetas. Judas vai trazer aqui uma mensagem de exortação, de encorajamento aos cristãos, mas de condenação àqueles que abandonaram a fé e estão agora sendo consumidos pelos falsos mestres. Ele muda a tônica da sua carta. Essa carta, nós podemos comparar ela, e me parece que tanto essa carta como a segunda carta de Pedro, principalmente do capítulo 2 até o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, tem o mesmo alvo. Foram escritas provavelmente no mesmo período, porque os dois tratam a respeito dos falsos mestres. Daqueles que estavam dentro da igreja, mas foram contaminados por falsas doutrinas, por heresias. Tanto Pedro, na sua segunda carta, como Judas, tem esse perfil. Agora, na carta ao Judas, nós encontramos uma implacável denúncia contra os falsos mestres. Ele não titubeia. Judas não usa meias palavras.
Judas usa palavras de verdades. Ele não tem medo de ferir, porque a verdade não fere, a verdade cura. E ele precisa dizer isso àqueles que foram chamados, amados e guardados pelo Senhor. Há muitas pessoas que só querem vir à igreja para receber palavras de triunfalismo. Que eu vou vencer, que eu vou ganhar, que eu vou triunfar. Mas a palavra do Senhor, ela é também uma espada. Ela vem para nos confrontar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas ideias erradas. Por isso que a nossa vida, o verdadeiro evangelho, o caráter cristão, ele tem que ser baseado nas Escrituras. O crente, o centro dele tem que ser a palavra de Deus. Ele tem que amar as Escrituras Sagradas, ele tem que ler as Escrituras Sagradas, ele tem que se apegar à Bíblia. Senão a sua vida vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Judas tem essa preocupação. Por isso que ele muda, em vez de falar da comum salvação, ele vai exortar os cristãos a respeito desses falsos mestres. E ele bate duro. Ele bate duro nos falsos mestres. Porque ele entendia que essas heresias, que esses falsos mestres, eles eram um perigo para a igreja. Ele sabia que a igreja podia suportar a perseguição de Nero, a perseguição do Império Romano. Ele sabia que a igreja poderia suportar a perseguição, a fome, a nudez, a morte. Mas ele sabia que isso, a heresia, ela mata a igreja aos poucos. Nós podemos ver nas igrejas dos Estados Unidos, como nós ouvimos há pouco tempo, a Presbyterian Church dos Estados Unidos, a PCUSA, aos poucos, foi liberando, foi dando espaço ao ponto de aprovar agora casamentos homossexuais dentro da igreja. A heresia mata a igreja, a libertinagem mata a igreja, e todos nós, como crentes, chamados, amados e guardados, temos a responsabilidade de pregarmos a verdade para neutralizar esse veneno. Porque o antídoto é a palavra de Deus. Essas heresias destroem a fé. É um inimigo poderoso. Então a igreja é capaz de resistir a tudo isso com a graça do bondoso Deus. Veneno é uma substância tremendamente perigosa, que altera, que destrói a vida das pessoas. O mesmo pode-se dizer das doutrinas falsas. O mesmo pode-se dizer das doutrinas falsas. Destrói a igreja, destrói a nossa fé, nos faz desistir, nos desencoraja na fé. Então Judas vai trabalhar a respeito disso. Agora, qual é a heresia que Judas está combatendo? Quais são os falsos mestres que Judas está combatendo? É principalmente, daquela época, o chamado gnosticismo. O gnosticismo, várias cartas do Novo Testamento vão ser escritas e tem um pano de fundo, o combate ao gnosticismo. Essa heresia que Judas vai combater nessa carta. Observe que os gnósticos, eles, primeiro, viviam uma imoralidade nessa vida. Os gnósticos faziam da licenciosidade uma parte essencial, oficial da sua ética. Eles eram imorais. E isso estava entrando dentro da igreja. A imoralidade, ela vai contra a pureza que a Bíblia prega, que a Bíblia ensina. Então eles iam entrando dentro das igrejas e iam trazendo esse conceito de imoralidade, da promiscuidade. E isso aos olhos do ser humano, a carne do ser humano, é boa, é agradável. É uma mensagem que agrada. Mas não é a mensagem bíblica. E não somente isso. Os gnósticos daquela época, eles negavam a expiação pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles negavam o Deus Pai e o Deus Filho. E tira o Deus Pai e o Deus Filho do cristianismo, acabou-se o cristianismo. Então estavam entrando isso, mas talvez hoje a gente diga, não, mas hoje não existe isso.
Nenhuma igreja prega contra o Deus Pai e contra o Deus Filho. Ok? Talvez não abertamente, mas quantas vezes eu e você, para praticarmos os nossos pecados, nós negamos o Pai e o Filho e a obra que eles realizaram. A heresia, ela entra aos poucos na nossa mente e no nosso coração. Eles negavam que Deus tinha o controle sobre a criação. Aqui era um deísmo. Deus criou todas as coisas. Boa mensagem. Mas Deus virou as costas para a criação e diz: agora vocês se viram. Faça do jeito de vocês. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus não apenas criou todas as coisas, como Deus governa todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do governo de Deus. Deus não virou as costas para a sua criação. Deus tem o controle do universo nas suas mãos. Deus tem o controle da sua vida nas suas mãos. Deus não perdeu o controle. Mais ainda, eles negavam que a salvação plena fosse dada a todos os homens, fosse oferecida a todos os homens. Os gnósticos daquela época tinham 3 níveis de pessoas. Primeiro tinha os chamados ilícos, ou terrenos. Estes homens, eles estavam tão presos à matéria, que é má, tão presas às coisas deste mundo, que é impossível eles serem salvos. Era impossível esses homens serem salvos. Não haveria salvação para esses homens, os ilícos. Mas existia um outro nível de pessoas, os chamados psíquicos. Eles também estão mergulhados no pecado, porém, eles são mais espirituais. E poderiam alcançar a salvação com a fé. Mas essa fé, ela ainda está abaixo do conhecimento. O conhecimento é mais importante. Esses jamais conseguiriam chegar ao conhecimento. Mas pela fé, talvez poderiam ser salvos. Você tem os ilíquicos, você tem os psíquicos, mas você tem também aqueles que são chamados de pneumáticos, que é o terceiro nível. Esses não. Estes seriam indivíduos extremamente espirituais, remidos através do conhecimento, e portanto eles podem ser chamados de gnósticos, porque eles têm a salvação. Você está vendo como a heresia estava entrando dentro da igreja? Eles estavam totalmente mudando o conceito de salvação. Eles estavam negando o Pai, negando a obra do Filho, negando a obra da salvação. E não somente isso. Quase todos os gnósticos, eles eram docéticos, ou semidocéticos. Explico. A palavra docético significa parecer. Então eles criam que Jesus não era humano. Olha aí, Jesus não era humano, ele parecia ser humano. Ele aparentava ser humano, mas ele não era humano. Eles negavam a humanidade de Jesus, princípio extremamente importante na nossa teologia, na nossa doutrina. Eles supunham. Então essa heresia estava entrando dentro da igreja, estava arrebatando várias pessoas, muitos abandonaram a fé por causa dessas heresias, por causa dessas doutrinas. E nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje, porque as heresias vão entrando, e elas vão, de alguma maneira, tentando nos convencer de que o absoluto de Deus pode ser relativizado. Vai entrando e vai tentando nos convencer que o pecado não é pecado, que Deus é Deus de amor, é um Deus tão bondoso e misericórdia, e o é, que por quê? Ele te ama, então vamos pecar, vamos sair, vamos fazer o que tem que ser feito. É isso. A nossa mente, ela começa a gostar desta mensagem que traz consolo para mim,
para a minha humanidade. Por isso que toda pregação, ela não pode ser o centro, o homem, mas toda pregação, ela tem que ser pautada e ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro, Ele nos confronta com a verdade, Ele nos orienta, é nele que nós devemos basear a nossa vida, Ele é o nosso exemplo maior. E muitas vezes isso dói, porque o pai corrige o filho que ama. Sim, Deus nos corrige. Nós temos que ver se a nossa mente não está cauterizada pelo pecado, ou por falsos ensinamentos. E eu vejo de monte. Às vezes a gente prega, uma vez eu preguei, saí, encontrei uma irmã no shopping, e ela pegou e falou assim para mim: pastor, que palavra abençoada domingo. Eu amei. Que energia poderosa, estava um alto astral a igreja. Eu falei, não é possível. Pregando para quem? Você está vendo? A gente confunde as coisas que são do mundo com as coisas que são de Deus. Energia positiva, alto astral. Que mudança de vida é essa? São palavras que a Bíblia não usa, a Bíblia não fala dessa energia, e muitos acham até que o Espírito Santo é uma energia que nos dota de poder, conceito errado a respeito do Espírito Santo. Mas vamos em frente. Judas, ele nos diz que nós devemos que ter 3 coisas importantes. Primeiro é a atenção. Nós temos que ter a atenção de todos os crentes, dos líderes da igreja, a atenção para detectar quando uma heresia, um falso ensino está entrando dentro da igreja. Além de ter atenção, a segunda questão, nós temos que ter a intenção de combater esta heresia. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Nós temos que ter a atenção e a intenção de combater esta heresia. E por último, nós temos que agir, ação. Atenção, intenção e ação. Ao detectar o problema, o que Judas fez? Não vou falar mais da salvação plena. Eu vou trabalhar esse problema na igreja. Eu vou falar sobre esses falsos mestres, sobre essa falsa heresia. Ele age. Por isso é importante, na igreja, os irmãos que são mais experimentados, os irmãos que têm mais tempo na fé, eles devem ensinar os mais novos. Eles devem contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento bíblico, para ensinar os mais novos. E assim a igreja caminha. Agora, Judas se utiliza do Antigo Testamento para mostrar o verdadeiro caráter desses falsos mestres. Eu quero que você acompanhe comigo na carta aos Judas alguns textos. Observe o verso de número 8. Olha, Judas vai identificar o veneno que está sendo derramado na igreja. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Judas aqui identifica quem são eles. Identifica o caráter deles. Eles são alucinados, são sonhadores. Eles difamam. O versículo de número 10, por gentileza. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Como Judas bate nisso. Eles são difamadores, eles estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja. Quer observar mais o caráter desses falsos mestres? Observe o versículo de número 10, que nós acabamos de ler. Mas o versículo de número 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e perecerão na revolta de Corá. Pereceram na revolta de Corá, melhor dizendo. Então eles eram gananciosos, difamadores, alucinadores. E ele vai mais ainda. Judas diz assim no versículo de número 12. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, bancanteando-se juntos, sem qualquer recato,
pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas duplamente, mortas, desarraigadas. Judas bate mesmo. Ele está dizendo que eles são estéreis, eles não dão fruto, eles só vivem para perversão, para imoralidade. Olha o versículo de número 13. Eles são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. São ímpios, transformam em libertinagem a graça de Jesus e negam Jesus como único e suficiente Salvador. Versículo de número 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Judas mostra para nós qual é o caráter dos falsos mestres. Eles não querem glorificar Deus, eles querem apenas o seu bel prazer. Porém, Judas menciona aqui algumas coisas interessantes. Ele olha para o Antigo Testamento e ele pega 3 exemplos do Antigo Testamento. Ele diz que ele aproveita para dizer que o juízo de Deus vai se manifestar sobre esses falsos mestres. E ele faz 3 comparações. Ele cita, melhor dizendo, 3 exemplos. Primeiro exemplo que ele cita são dos israelitas. Coração duro. Ele diz: israelitas que foram incrédulos, e pela sua incredulidade eles foram destruídos. O outro exemplo que ele pega é dos anjos. Ele diz que os anjos não guardaram o seu estado original e foram postos sob trevas e algemas eternas até o grande dia do Senhor. E o terceiro exemplo é o exemplo de Sodoma e Gomorra. E as cidades que estavam ali na circunvizinhança deles, que se entregaram à prostituição e por causa disso foram queimadas, se dissiparam. Então esse é o caráter e a consequência dos falsos mestres. Porém, ele vai nos trazer também o antídoto. Ele vai nos dar o antídoto, como que nós podemos tomar esse remédio. Qual é o antídoto para isso? Ele vai adverter os cristãos a assumirem uma postura verdadeira, que desfaça todo o plano do inimigo, dos falsos mestres, para destruir a igreja. E aqui ele fala de 4. A primeira delas, observe comigo o verso de número 17. Vós, porém, mais uma vez ele usa: amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro antídoto é apego ao ensino das Escrituras Sagradas. O que Judas está dizendo e falando para aqueles que foram chamados, amados e guardados era: lembre-se do ensino dos apóstolos. Lembre-se do ensino de Jesus Cristo. Se apeguem à palavra. A palavra deve ser o centro do nosso coração. A meditação das Escrituras. O buscar conhecer as Escrituras Sagradas deve ser o centro da nossa vida. O apego pela palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. E ao ponto de Judas dizer, para combater todos esses falsos mestres que têm caráter duvidosos, o que vocês têm que fazer? Tomar um antídoto. E qual é o antídoto? A palavra de Deus. As Escrituras Sagradas. Por anos e anos, eras e eras, não podiam se ler as Escrituras Sagradas. Mas a reforma protestante nos trouxe essa bênção, de voltarmos às Escrituras. E hoje, a Bíblia, que estava presa, acorrentada, ela hoje é oferecida a todos, com várias versões, com capas de cores diferentes. Mas talvez a nossa geração seja a que menos lê a Bíblia. Há tanta oferta da Bíblia no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, porém,
Nunca se viu uma geração com tão falta de conhecimento da palavra de Deus. Essa geração que não baseia a sua vida na palavra de Deus, ela é levada pelo vento de doutrina. Observe, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, a gente titubeia, a gente fraqueja, quer abandonar tudo, porque não se apegou à palavra. Falta a palavra de Deus na nossa vida. Temos que combater o veneno com a palavra de Deus. Segundo, devemos nos fortalecer na fé por meio da oração. É isso que Judas vai dizer. Observe comigo o versículo de número 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então não é só o conhecimento das Escrituras, mas é o quê? Uma vida de oração. As duas coisas caminham juntas. Ele diz isso. Vocês vão combater os falsos mestres, estudando a palavra, conhecendo a palavra, se aprofundando na palavra, se arraigando na palavra, se edificando na palavra, mas também na vida de oração, que gera intimidade com Deus, que amolece o nosso coração, uma vida íntima com o Senhor. A nossa igreja, esse ano, está completando 100 anos de idade. Poderíamos aqui dizer que ela só chegou aqui, primeiro pela graça de Deus, segundo, por causa de homens e mulheres que oram. Essa semana um testemunho impactou o meu coração. Um membro da nossa igreja estava conversando com o seu filho. Ele já é idoso, 80 e poucos anos de idade. E ele dizia: papai, anota todos os pedidos, pastor, no caderninho. E ora todos os dias por aqueles pedidos. Oração. A nossa geração mais nova precisa aprender isso. A se fortalecer através da oração. Terceiro, guardados no amor de Deus. Observe ainda o versículo de número 21, que diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se nós conhecemos a palavra, oramos, nós então descansamos. Porque é certo que as promessas que Jesus fez na sua palavra, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. A sua palavra. Há muitas pessoas que até se estão desanimadas e decepcionaram-se com Deus, porque elas entendem: não, Deus fez uma promessa para mim, e Ele tem que cumprir. A promessa que Deus fez está na palavra dEle, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, que está na palavra dEle. Na palavra dEle. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. E por último, ele diz no verso de número 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui Judas diz que a igreja, os que são chamados, amados e guardados, eles devem exercitar o que eu chamo de compaixão. Compadecei-vos, cuide uns dos outros, tenha compaixão com o seu próximo. Uma vida pautada na palavra, na oração, guardados no amor de Deus, praticando a compaixão. Aí Judas chega no final da sua carta, e o final da sua carta é gloriosa, é maravilhosa. Ele diz: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Ele vai dizer aqui duas coisas. Primeiro, toda a glória deve ser dada a Jesus. Toda a glória deve ser dada a Jesus. O principal fim
do homem é glorificar a Deus. A glória a Ele. E ele termina trazendo uma afirmação que mata a heresia gnóstica. Ele confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. É essa mensagem que nós devemos anunciar. Que possamos tomar o antídoto contra esse veneno que nós estamos tendo nos nossos dias. Contra esse veneno de heresias que nós estamos a cada dia, às vezes tomando lá um pouquinho sem saber, mas que possamos nos apegar na palavra, nos fortalecer na oração, estarmos guardados pelo Senhor e no amor de Deus e exercitando a compaixão e glorificando a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.